em parceria com a Agência de Divulgação Científica, com um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu, começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada para os íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Acaso, onde cada caso é um caso. E o episódio de hoje é feito especialmente para você que gosta muito de experiências imersivas, porque hoje nós vamos falar sobre o filme Uma Noite no Museu. E para ter essa conversa aqui comigo hoje, eu trouxe a professora Selma Maria Mateus, que é formada em Ciências Biológicas, licenciatura, também é livre-docente em Anatomia Geral e Comparada, e além disso ela considera que a melhor profissão que ela tem é ser mãe, gosta de cozinhar, gosta de viajar, gosta de conversar, e está aqui para compartilhar isso com a gente. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Então, vou seguir aí o que eu tenho ouvido, né, do Por Acaso, que vocês começam aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Queria agradecer aí a Gabriela e o Arthur por essa oportunidade, né, e de falar desse filme que, no fundo, né, ele traz vamos dizer, um batimento cardíaco, como anatomista falando, bem grande aí para mim, porque envolve museu, né? Então, eu acho que é um assunto aí que eu gosto muito. Pois é, para quem estava se perguntando, sim, a professora Selma, ela coordena o Museu de Anatomia aqui da Unesp, que é um museu muito especial e que a gente vai falar muito dele no episódio de hoje. E para me ajudar nesse bate-papo, eu tenho aqui do meu lado o Arthur Gasparindo, que ele é biólogo e um grande apreciador de museus também. Bem-vindo, Arthur. Olá! E temos aqui a nossa apresentadora, Gabriela Larissa, que além de falar de neurociências, ela também já participou do projeto da professora, mas isso é spoiler, hein? Ela já esteve no Museu de Anatomia. Vai. É isso. Então, pra gente começar esse bate-papo, nós vamos falar um pouquinho sobre o filme, né? Pra contextualizar quem tá em casa, né? De onde que tá vindo essa ideia toda. Arthur? O filme é um filme que, na época não, mas hoje ele já virou um filme assim de sessão da tarde, né? Um filme que as pessoas assistem, um filme em família, assim, né? Mas é um filme muito legal, muito comédia, que é a história de um cara que virou o guarda noturno de um museu, mas o museu ele é amaldiçoado, então quando fica de noite, as peças do museu criam vida, e aí tem um dinossauro gigante lá que se comporta como um cachorro, porque nos filmes todo animal precisa se comportar como um cachorro. É verdade. Aí ele fala com figuras históricas lá, tem os homens das cavernas. Aquela estátua lá da Ilha de Páscoa, né? O bobão, me dá um chicletão. E várias coisas assim. Muito legal. E aí tem uma múmia, que é a fonte Não, esse é no 2, né? Que é a múmia. A múmia no 2. Que no primeiro é a placa da múmia e aí depois encontra a múmia no 2. Enfim, é uma loucura, assim. É magia. E aí tem um negócio que se as peças estão fora do museu, quando amanhece, elas viram poeira, que deve ser um prejuízo danado de dinheiro. Sim. Esse filme, eu achei ele muito interessante. Eu lembro que eu era criança na época que ele foi lançado, né? E eu queria muito assistir, porque tinha brinquedo do McDonald's, tinha um monte de coisa, tinha umas coisas assim. Só que foi interessante quando eu assisti, porque eu nunca tinha pensado o museu como um espaço tão especial. E depois daquele filme eu fiquei pensando, tipo, nossa, realmente é uma reunião de coisas, assim, no mesmo lugar e tudo mais. E aí achei legal, né? Eu frequentei museus ao longo da minha vida, muito mais na minha vida adulta, né? E comecei na adolescência. E aí, recentemente, isso foi ressignificado pra mim de novo. Porque eu participei de um evento que era o Encontro de Divulgadores de Ciência, o Encontro Brasileiro de Divulgadores de Ciência. E lá chamam, né, pessoas que têm museus, que fazem divulgação científica, e eles começaram a falar sobre como um museu é uma experiência imersiva. Porque as coisas adquirem significado por estar no museu também, né? Então é muito diferente você ver qualquer coisa dentro de um museu e fora de um museu. Ali elas têm um valor diferente, você pensa, você é convidado a refletir sobre aquilo, né? E eu achei isso muito legal, achei uma coisa muito fantástica, o que dá pra fazer com o museu. E dá pra fazer todos os tipos de museu, desde um museu histórico, que vão ter objetos históricos, coisas desse tipo, até museus virtuais, que tem experiências com telas, né, coisas desse tipo. Eu lembro que o Museu da Língua Portuguesa usa muito recursos dessa forma, e que é muito legal, porque é um momento que você tem pra contemplar, né. É mais sobre o momento que você tem ali dentro do que sobre a coisa, embora a coisa seja muito importante.
E tem, é claro, os museus de ciência, né? Tem o Museu Catavento em São Paulo, recomendo muito para todo mundo. Nossa, é muito legal. Ele tá imenso, eu fui visitar ele no final do ano passado. Tem muito mais salas agora, muito mais andares para cima, preenchido com coisas. É um museu extremamente informativo, né? E ele tem muito essa questão do trabalho com o conteúdo, de trazer a informação, colocar modelos para demonstrar. E tem museus que fazem as duas coisas, que é o caso do Museu de Anatomia que a gente tem aqui. Então conta pra gente, professora, como é o Museu de Anatomia daqui? Bom, falando aí, vocês falando, veio tanta coisa que eu queria ter um papel, porque veio um monte de coisa na cabeça para eu conseguir aí falar, né? Então, o que você está falando, Gabriela, esse informativo, né, seria o que hoje é muito preconizado, que é o letramento científico. Então, você ter um espaço aonde o visitador vai ali e ele não só observa, mas ele interage e ele traz com ele alguma informação. E isso é extremamente variável, porque depende muito do público. E mesmo se você pega um público, tem as questões pessoais. Alguém vai trazer e vai sair daquele local com uma marca. Outros com uma marca totalmente diferente. Às vezes, algum material, alguma coisa do museu que a gente... quem cuida ali ou quem está todo dia nem percebe, e um visitante tem um olhar totalmente diferente. Então eu acho que hoje a gente tendo o Museu de Anatomia, que é dentro do Instituto aqui de Biociências, a nossa proposta é essa, né? Que ele não seja só esse museu como a gente tinha antigamente, né? Eu me lembro aqui em Botucatu, que eu era criança, e ali perto da Misericórdia, um primeiro museu que teve ali em Botucatu era de uma coleção de coisas antigas. E tinha lá um papelzinho indicando. E eu olhei aquilo e falei, nossa, mas que coisa esquisita. Foi o primeiro museu que eu visitei, né? Mas aí que tá, até hoje eu devia ter o quê? 9 anos, 10 anos? Eu me lembro dessa visita no museu. E que me pareceu, assim, muito estranho, né? Uhum. E nós temos vários tipos de museu, como você falou, mas pela gente trabalhar com ciência, eu acho que esses nossos museus de ciência nos dão um prazer muito grande, trazendo essa questão do aprendizado, né? E só falar uma coisa para não esquecer, né? Quando o Arthur começou a falar lá que durante a noite as coisas se mexem, os dinossauros, nós temos lá no Museu da Anatomia um esqueleto de dromedário. Uhum. E as crianças, quando chegam para visitação, elas começam a descer a rampa e elas falam, um dinossauro. Né, a Gabriela, não sei se a Gabriela participou, né, Gabriela, como aluna da graduação e da pós-graduação. Depois eu queria que você contasse também. Uhum. Mas assim, o pessoal começa a descer a rampa e fala, nossa, é dinossauro. Eu falo, calma, pessoal, vejam aqui a informação. Então a gente aproveita e dá informação, a diferença do dromedário e do camelo, com uma figura de cada um, ou seja, trazendo esse letramento científico. Mas quando o Arthur falou disso, eu vou contar um segredo, é só entre nós, mais ninguém, né? Nós conseguimos, acho que foi o ano passado, logo depois da pandemia, com apoio aí da PROEC, uma verba e que nós colocamos uma câmera de proteção. E alguém tinha que ficar responsável por ter a visão lá da câmera. E quem que é? A professora Selma. Então quem instalou no meu celular. E daí ele falou, ai professora, só não vai ficar aí todo o tempo olhando. Gente, no começo, o que chegava, às vezes eu estava deitada, eu falava, será que tá tudo bem lá no museu? E daí foi muito interessante, porque ele tinha uma visão do esqueleto que a gente tem de massa, do chifre aqui do rinoceronte e do dromedário. E daí passava assim, a luz escura, às vezes noite de luar estava mais claro, e você via pela câmera assim, passando, sei lá, borboletinha, coisa que passa bem na frente da câmera e parece muito grande, né? E não foi uma vez nem duas, a hora que eu olhava e falava, gente... Será que esse dromedário ele vai andar que nem no filme? Será que tudo isso é mágico e vai acontecer?
porque eu gosto muito de magia, né? Então eu acho que a gente que trabalha com ciência, com aprendizado e gosta disso, no fundo é uma magia. E você trazer essa mágica do aprender, de discutir ciência, de descobrir as coisas é muito interessante. Então não foi uma nem duas, eu várias vezes pensei, será que o povo aí se mexe, né? Se a gente tem movimentos, eu qualquer hora... E já teve vezes de eu acordar de madrugada e entrar para ver se estava tudo no lugar. Agora eu dei uma desencanada, agora eu acostumei e acho que não, realmente ou infelizmente aqui eu não vejo como uma maldição como no filme, né? Já pensou que legal, gente? Se a gente pudesse interagir, conversar com eles como uma coisa mesmo mágica e não ali da maldição, né? Eu acho muito... Seria muito interessante. Esse negócio de câmera é muito engraçado, me lembrou, porque minha família, a minha avó agora ela tá morando sozinha, né? E aí eles colocaram uma câmera lá pra poder entrar em contato, caso aconteça alguma coisa, né? E aí, nossa, nas primeiras semanas, eles ficavam o tempo todo assim, tipo, meu Deus, ela sumiu, cadê ela? E ela tava só no banheiro, sabe? A gente não deixava a véia em paz. Coitada dela. Mas agora... Ela sabe. Sabe, não é? Porque tem bastante gente que põe, não com maldade, né? Mas assim, pra pessoa levar a vida normal e você ter ali uma segurança do... Sim. Né? Uma babysitter, né? Então, uma older sister, aí, sei lá, uma coisa assim. Né? Ai, que engraçado. Eu acho que seria muito legal se as coisas, né, criassem vida, mas eu acho que é como... Eu acho que seria muito mais difícil gerir um museu. Se eles fossem pra rua e virassem poeira, ia ser um Não problema. ia ser um problema. Mas acho que seria muito legal, só que eu concordo com isso, que tem uma magia, né, só das coisas estarem ali reunidas, tem todo... Uma mágica, né, pra gente que gosta e tudo mais, e a intenção é que isso, em certa medida, chegue nos visitantes, eles entrarem nesse espaço de contemplação e olhar aquilo, né, e eu acho que o Museu de Anatomia, ele tá muito legal, porque ele tem peças muito variadas, né, então lá tem desde órgãos reais, verdadeiros, conservados, até modelos de diversos tipos, modelos de impressora 3D, modelos feitos de outras formas, mais manuais, modelos comprados, tem cartazes muito legais, né? Tem coisas extremamente informativas agora, a forma que tudo está colocado está muito legal também, os painéis de luz, tudo isso está muito legal, então é um acervo muito diverso, né? Sim. Tem tipo, todo tipo de coisa ali, então as técnicas anatômicas também tem várias, tem desde os animais taxidermizados, que é um processo em que se preserva só a pele do animal e aí ele fica no seu formato original, só que preenchido com outras coisas por dentro, até peças com osteotécnicas, que são peças secas, que não precisam estar bebidas em formol. Os esqueletos, ou crânio e outros ossos isolados. E você falou do material taxidermizado, né? Vocês têm acompanhado, mas nem todos talvez tenham acompanhado realmente essa remodelação do museu. E isso foi possível porque eu sempre lutei, sempre gostei do museu, né? E eu tenho pessoal que fala que o museu tem a sua cara, né? E é a paixão mesmo. Mas nós tivemos um apoio, né? Então a gente às vezes tem muita ideia, mas você precisa do mínimo de apoio para conseguir fazer algumas coisas, né? E também agora parte desses novos móveis que eles vão fazer parte futuramente, né, do nosso espaço ciência, né, que vai abrigar não só o Museu de Anatomia, mas só outras coleções. Então parte é fixa ali do nosso museu, mas que vai agregar todas essas coleções. Então nós conseguimos, né, como a Gabriela falou também, essas informações, né? E talvez os alunos dependendo da faixa etária, dependendo do interesse também, mas com certeza eles saem letrados cientificamente com o conteúdo que eles interagem no museu, né? E nós tivemos agora uma riqueza de incorporação lá do acervo de vários animais taxidermizados preparados pela professora Silvia e toda a equipe dela, né? E que trouxe uma vida nova. Então você você vê animais ali taxidermizados em posição anatômica, em posição que ele estaria. Então nós temos ali um bugio que agora nós colocamos num galho.
Então, eu também já olhei para ele, gente, vou confessar, e também lembrei do filme. Porque ele tá lá meio olhando, você fala, e ele tem um olho de vidro muito representativo. Então você olha para ele, parece que ele tá olhando para você, você vai para cá, dá a impressão que ele te segue. É muito interessante. É muito legal. E nós temos lá também os primeiros microscópios eletrônicos de varredura e de transmissão. Sim. Então os alunos questionam, ele funciona? Não, na realidade é a carcaça, o esqueleto, porque eles tinham estruturas muito pesadas, então foi tentado remover isso, mas a gente tem essa carcaça para que ele funcione mesmo também como uma parte da nossa história, né? Então, que não éramos nem ainda o IBB, né? Éramos o IBBMA, né? Instituto aí ligado à medicina e à agricultura, né? Abrigando tudo, aonde tinham esses microscópios. Então, eu acho que ele tem um valor histórico aí muito grande, né? Além de todo o material. E agora nós estamos lá também, né, com um holograma, não sei se vocês chegaram a ver, acho que a Larissa não viu ainda, né? E que chama muita atenção dos alunos, que foi adquirido também lá pro Espaço Ciência, né? E que nós conseguimos baixar algumas imagens em 3D, então ele está atrás de um painel preto, e daí nós temos coração, encéfalo, esqueleto, e ele chama muito atenção. E o nosso objetivo, junto com ele, claro que chama atenção, mas ali tem uma explicação sobre a formação da imagem no holograma, como ela é formada. Porque parece mágica, mas não é mágica, né? Então existe ciência por trás disso, né? Então eu acho que é um local mesmo que eu falo de aprendizado, né? E um local também inclusivo, né? Porque nós temos uma rampa de acesso externa, uma rampa de acesso interna, né? E como a Larissa colocou, nós temos materiais diversos, inclusive impressos agora, já há 3 anos, com a impressora 3D, né? E essa impressora 3D, ela nos traz uma possibilidade, uma riqueza muito grande de possibilidades, que é um material que também de um projeto à parte, que eu como coordenador, o professor Anchieta como colaborador, a gente tem desenvolvido de materiais didáticos referentes à anatomia, as partes do corpo em geral, para deficientes visuais, né? E com a impressão 3D, isso facilita muito, porque para o deficiente visual, você tem que ter estruturas que sejam tocadas com as 2 mãos e com texturas diferentes, que você consegue trabalhar isso já na impressão em 3D. E daí a gente complementa com uma pintura, que daí ele favorece a quem tem visão subnormal, com cores destacadas, né, com uma distância do espectro aí de cores uma longe da outra, para, por exemplo, uma pessoa daltônica ou assim, com outras interferências, consiga perceber, né? E isso favorece o aprendizado e a inclusão de um aluno, por exemplo, deficiente visual ou com uma visão subnormal, numa sala de aula convencional, porque é um material que serve para um aluno vidente e para um não vidente. Então um aproveitamento das oportunidades da holograma, da impressão 3D, de coisas mais novas que nós estamos inserindo. Posso continuar falando? Falo bastante também. Falar. Né? Pode. E quando você fala de museu, né? Eu tive a oportunidade, quando eu assisti o filme, de conhecer o Museu de Nova York. Então, quando nós vamos lá, né, você fica olhando e fala, nossa, esse daqui é aquele que andou. É muito legal, se um dia vocês tiverem oportunidade. Agora, eu, assim, como bióloga, né, e gostando de museu, eu sempre tive um sonho que eu consegui realizar. Eu contei isso para os alunos no primeiro dia de aula e me emocionei. Hoje eu estou mais calma aqui com vocês, não são alunos do primeiro, mas me emocionei. Porque eu falei para eles da importância deles estarem ingressando numa universidade pública, né? E que a universidade pública nos dá uma oportunidade.
E eu entrei como bióloga e eu tinha o sonho de conhecer o Museu da História Natural de Londres. E eu consegui, através de um auxílio FAPESP, eu fui num congresso e tive a oportunidade. Eu chorei, né? Porque assim, você chega, né? E assim, que ninguém nos ouça, é só entre nós também, né? Quando eu fui ver, conheci o Museu de Nova York, embora tenha aquela pegada do filme e tudo mais, é um museu muito belo, mas gente, o Museu de História Natural de Londres é sensacional. Então, não sei se vocês já viram logo é uma imagem assim de divulgação da mídia, até o piso dele, a arquitetura externa é maravilhosa. Ele tem uma riqueza, todos os animais de todas as classes, tem peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. E outros animais imaginários também. Todo trabalhado externamente, maravilhoso. E daí a hora que você entra, você tem um piso lindo. E daí tem o esqueleto de um dinossauro enorme ali na frente. E uma escadaria, né? E no meio da escadaria que ela sobe assim, tem uma figura de Darwin esculpida em mármore branco. Que legal. Então, e ele tem vários setores, ele tem vários andares para nós que amamos ciência, tem muita coisa interativa, tem muito material taxidermizado, tem material de anatomia, tem área de astronomia, de ciência da Terra, tem um painel lá que eu para quem não sabe, né, a Gabriela, depois vou perguntar para você, né, da sua opinião, mas assim, dentro dessas visitas que a gente recebe no museu, nós fizemos a opção, quando nós começamos a receber as escolas regularmente, dentro de um projeto que era financiado pela FDE, que é a Fundação de Desenvolvimento Educacional, que eles tinham como projeto fornecer aos alunos da periferia, dentro da cidade de São Paulo, a oportunidade de conhecer os museus e que por uma questão financeira eles não conheciam. Então veja que projeto bonito, porque você imagina, a gente se desloca para outras cidades, para a capital, para ver esses museus. E as próprias crianças de lá não têm condição financeira de conhecer esses espaços que estão lá. Então foi um projeto muito bom, né? Ele ficou por anos e hoje, por questão de verba ou de escolhas, enfim, ele não existe mais. E desse projeto do FDE chamava-se assim: a escola sai da escola, lugares de aprender. Então é exatamente isso que é o nosso museu. É a escola saindo da escola com um lugar diferente para aprender. Um lugar mágico, aonde você vai aprender uma série de coisas de uma forma diferente, com essa magia que tem a ciência, com essa magia da possibilidade da interação. Mas eu estava falando isso por conta do que eu vi lá em Londres, né? Então a gente, dentro desse projeto, a gente fez uma opção. Esse projeto, ele preconizava que a gente tivesse um assunto a ser trabalhado. E em tratativas com a diretoria de ensino e a delegacia regional de ensino, foi feita a opção de se trabalhar o tema métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis. E dentro desse tema, inserir a anatomia do genital masculino e feminino. E é o que a gente mantém até hoje, né? E a gente tem os alunos com bastante dúvidas, curiosidades, às vezes é aquela brincadeira, né? Professora, tem um amigo meu, e é um momento deles, talvez que nem o curso de férias, que vocês e outras pessoas participam, de ter essa abertura para tirar as dúvidas e ter um aprendizado natural, de forma lúdica, trazendo a realidade do seu cotidiano, das suas dúvidas, num lugar diferente de aprender. E lá em Londres eles têm, não digo se é um modelo, né? Mas eles têm um local lá da anatomia e que assim, você aperta um botão, ele tem uma vagina, o útero, as tubas uterinas e o ovário. Daí você, por exemplo, aperta a ovulação.
Então tem uma luz, várias luzes pequenas que acendem no ovário, como se tivesse ocorrendo aí a liberação do ócito. Daí ele caminha, vem pro útero, daí você põe menstruação. Daí ele simula uma descamação. E daí você tem um botão que você põe a fecundação. Gente, é um espetáculo. Porque daí aparece assim, como se fosse um filme, né? Dos espermatozoides subindo na vagina, ao mesmo tempo brilha a luz lá do ócito, e a hora que eles se encontram, aquilo ilumina tudo, sabe? Com a concepção, sabe? Então eu achei aquilo assim, entre tantas coisas que me marcaram, eu achei aquilo tão bonito, né? Porque se a gente pensa em biologia, em evolução, tudo que é essa concepção, né? E como trabalhar esse assunto, mostrar na valorização do seu corpo, do respeito ao seu corpo, ao corpo do outro, o outro respeitando o seu corpo, de uma maneira aí lúdica, natural e gostosa. Isso era uma coisa que eu queria comentar, né? Que é uma diferença que tem no museu daqui, né? Que vem junto esse momento anterior, que é uma palestra em que os alunos vão para o laboratório didático de anatomia daqui do Instituto. Então vão os estudantes da rede básica, né? Ou de outros cursos que venham aqui. Que eu acho que também é muito interessante, porque tem um museu que é um espaço para recebê-los, só que toda a universidade é um espaço a ser explorado. Então eles têm um momento que eles vão para um laboratório de verdade, onde acontecem as aulas de verdade, e isso é especial para eles, né? Quando eles chegam, eles ficam super interessados, cria-se, né, outro ambiente diferente para eles pensarem, tipo, nossa, é aqui que estudam os alunos dos cursos, né, da área da saúde, da biologia, da biomedicina, da medicina, e é legal também. E aí tem essa palestra, que é essa palestra sobre os métodos contraceptivos e as ISTs e o sistema genital masculino e feminino. E quando eu entrei no Museu de Anatomia, eu fiz uma capacitação, né, para ser monitora, porque os monitores têm a responsabilidade de fazer essa palestra, de cuidar do museu e de ajudar, auxiliar na visita, tirar as dúvidas, né? E aí eu passei pela capacitação para essa palestra com a professora Selma. Eu e uma amiga minha, na época, né, a gente foi fazer. Então tinha, né, a apresentação de slides e tudo mais. Aí a gente fez a apresentação, apresentamos tudo direitinho. E aí a professora Selma, ela fez uma coisa muito legal, que ela mostrou, tipo, um conceito novo da gente abordar o conteúdo. E foi uma coisa assim... Eu não lembro, tá vendo? Foi um divisor de águas, assim, pra mim. Porque ao longo de toda a minha graduação, esse, tipo, sistema reprodutivo, tudo mais, aparelho reprodutivo, não era um tema que me chamava muita atenção. Só que quando eu entrei no museu, foi uma coisa que foi completamente ressignificada. Porque ela explicou pra gente como falar as coisas com vivacidade. E como falar de forma direta, como tratar, assim, o conteúdo mesmo. E foi uma coisa muito legal, muito especial. E esse se tornou um tema que eu gosto muito de trabalhar, que inclusive eu trabalho ainda hoje. E levo em conta muito disso que a professora colocou. Então era... Tendo uma oportunidade aí de saber de uma coisa que não sabia, né? Eu até me emocionei. Ah, meu Deus do céu! Mas foi uma coisa muito especial. Olha que legal. Daí ela vai se emocionar, vou me emocionar também. E que eu levo comigo até hoje. Nossa, Gabi, agora vou falar. Gabi, você nunca me falou isso. Nós tínhamos que estar aqui publicamente sendo gravado para você falar isso. Que legal. Mas foi muito legal. Tipo, ressignificou totalmente o tema. E ela falou de um jeito, assim, muito... Tipo, foi diferente. Ela chegou e falou, não, isso aqui dá pra falar assim, não tenha medo de falar. Fala realmente como acontece, tire as dúvidas, aborde isso, fale aquilo, isso aqui é uma coisa interessante, não deixa de falar. E ela trouxe de um jeito que ficou uma coisa tão legal e tão interessante. E aí não só o tema foi ressignificado pra mim, como tudo isso, todas essas sugestões eu ainda carrego, né? Eu dou aula agora de saúde e sexualidade num projeto aqui da cidade e eu uso muito desse aprendizado. Inclusive esse foi um dos motivos pelos quais eu fui chamada, né? Eles me chamaram para dar essas aulas e eu topei na hora, pensando justamente nessa experiência do museu, que foi uma coisa muito legal. E é um conteúdo que ele é tão importante e que às vezes a gente acha que não. E eu passei muitas vezes no museu pela experiência de tipo, a gente vai receber um pessoal que tá fazendo técnico em enfermagem, não precisa tanto falar na palestra. Aí a gente
pensa isso, né? Só que quando chega na hora eles também têm dúvidas, porque não é todo mundo que consegue chegar e trabalhar o tema com essa sinceridade, com essa clareza toda, né? Nessa situação que é tão especial. E natural, né? Falar de uma forma natural. Sim. Um assunto que às vezes constrange, né? E eles chegam com dúvidas também, e isso foi uma coisa muito legal de ver as pessoas se sentindo à vontade para tirar dúvidas de um assunto que elas acham que elas não podem falar. E toda a minha experiência no museu foi muito especial, assim, sempre gostei muito, não só da parte da palestra, mas a parte do museu, de ver como que as pessoas de cada escola se comportam ali dentro, de como que aquilo impacta elas, né? E eu gostava muito também, não só da palestra, por essa questão de você ver que o público tá ali, né, com você, que é um tema que eles estão tipo, nossa, tá sendo uma experiência diferente, toda a abordagem, né, que a professora indica para ser feita. Mas dentro do museu também, porque tem muito material lá, né, que às vezes eles não dão conta de ver tudo. E aí eles às vezes passam, olham e tal, aí eles estão olhando tudo muito rápido, aí separa um e fala assim, ah, você já viu que tem aqui esqueleto de jabuti? E eles ficam tipo... Esqueleto de jabuti, eles acham que já viram tudo. Aí eles vão lá e olham. Sempre é uma surpresa quando eles veem que a carapaça não salta do esqueleto. E aí você chega e fala uma curiosidade de uma peça e eles voltam todos pra olhar, assim, super curiosos. É muito legal. E fazer as visitas lá dentro é muito legal por isso. Porque às vezes é tanta coisa pra ver que eles não sabem pra onde se direcionar, o que perguntar. E aí você, na posição de monitor, você consegue chegar lá e falar, ó, isso aqui... funciona assim, você já tinha visto isso, mas você sabia, mas olha só essa daqui. E chamar atenção para as peças, porque é muita coisa mesmo, né? E que eles acabam deixando. Então era muito legal ver esse brilho no olhar, assim. Que eles olhavam super ansiosos. Aí quando eles acham que acabou, você fala alguma coisa e eles tipo, nossa. E era muito legal, muito gostoso. Foi um dos projetos que eu mais gostei de fazer durante a minha graduação. E assim, você falou uma coisa importante lá desse tema, e acho que uma coisa muito importante do jeito que a gente conduz a visita, né? Que quando esses escolares chegam lá, sempre, independente dos monitores, como a Gabriela foi, né? Sempre nós temos a presença de um professor parceiro do projeto, que ele faz a questão, então nós nos dividimos, né? E nós recebemos a escola. Então, nós falamos daquela alegria de receber as escolas, de valorizar que eles estão, como você falou, naquele ambiente, e muito importante, porque hoje parece que um pouco menos, mas antes nós tínhamos muito uma curiosidade mórbida, que eles queriam vir a anatomia para ver cadáver. E daí a gente acaba mostrando que aquilo ali é um meio de se estudar. Então, você tem que ter a curiosidade, mas a curiosidade científica e não esse outro tipo de curiosidade. Então, acho que é um momento educativo para a gente também que trabalha com anatomia, que tenta para passar para os nossos alunos também, para eles. E agora, com essa valorização também do PIBIC, né, do PIBIC Júnior, então eu sempre trago, né, eu tenho uma aluna que atualmente está atuando, que foi, veja que legal, ela foi PIBIC Júnior, né, e hoje ela é uma aluna da biologia e que é monitora no museu, né, então ela poder passar, porque às vezes o professor tem a sua valorização ali para receber a escola, mas você ter a oportunidade de uma pessoa que foi igual eles ali, né? E que ele fez esse PIBIC Júnior, a gente procura falar dos cursos que são oferecidos aqui no IB, né? E daí desmistifica essa questão da anatomia, traz para o cotidiano, e daí eles têm a oportunidade da palestra, né? Que é uma coisa leve, com bastante figuras, né? A Gabriela sabe disso, tentar falar numa linguagem que ela não seja uma linguagem... técnica. Nem tão técnica e nem tão popular, vamos dizer, porque você pode ter uma série de nomes aí. Então, trabalhar entre as duas coisas. Então, usar a terminologia anatômica correta, né? E usar talvez o nome popular não vulgar da estrutura. E que isso traz uma liberdade, traz um acolhimento maior. E eles têm a oportunidade de ver lá embaixo também, no laboratório de anatomia, o material anatômico referente ao genital masculino e feminino. Porque no museu eles não tocam ali
Eles até, existe a possibilidade de algum aluno falar, eu posso tocar? Então a gente oferece uma luva para sentir ali o material, né? Até uma coisa interessante, esse trabalho que eu já contei numa outra gravação com o desenvolvimento do material para deficiente visual, começou com genital masculino e feminino, porque nós tivemos uma aluna que veio para visita e a gente não sabia, foi a aula expositiva, ela ouviu, o museu tudo visual. E daí, como que essa aluna deficiente visual podia aproveitar a visita? Uhum. A partir disso é que despertou a necessidade, né? Isso daí há 18 anos atrás, de começar a desenvolver aí esse material. Então, uma coisa vai puxando a outra. Agora, nossa, Gabriela, me surpreendeu, assim, eu não lembrava disso, né? E que bom, porque eu acho que nós, né, aqui como professores, o que a gente mais quer é isso, né? Fazer brilhar os olhos de alguém com o que a gente faz, né? Então, se eu conseguir isso, que bom, fico muito feliz. Inclusive, né, a professora Selma comentou agora que os professores, eles vão na visita, né, os docentes dos alunos de graduação, eles vão na visita para explicar a estrutura do laboratório de anatomia e para falar das técnicas no museu. Então, primeiro vem o professor, faz a introdução, aí os monitores seguem com a palestra. E isso é uma coisa muito legal também, porque cada professor faz a introdução de um jeito. E a introdução da professora Selma é muito legal. Ah, meu Deus do céu! E é muito didático. E isso é uma coisa que eu acho muito positiva. Eu gosto muito de assistir. E eu acho que o museu é igual quando a gente faz teatro. Porque tem visita lá toda semana, o museu recebe e tudo mais. E às vezes, quando a gente trabalha muito com as coisas por muito tempo, acaba acontecendo aquela coisa de entrar naquele padrão de é só mais uma visita, eu vou lá de novo, eu já fiz isso 300 vezes. Só que, ao mesmo tempo, tem que ter aquela consciência de que para aquelas pessoas é a primeira vez. Então, essa didática que sempre permanece, que sempre volta com a mesma qualidade, com o mesmo empenho, com o mesmo envolvimento, né, em todas as vezes que eu vi, é uma coisa também que é muito bonita, que é o saber que pro outro aquilo é um momento muito especial, né, que você tá fazendo isso há muito tempo, só que agora é outro público. E às vezes também exige adaptações, então a forma de interagir com a plateia, né, com quem tá ali, né, de perguntar, a forma que você conduz, que você pergunta quem tem um pedaço de animal em casa, eu acho isso sensacional. Todas as vezes ela faz essa pergunta e é muito legal, porque isso desmistifica totalmente, né, essa coisa. E são coisas que são pensadas, né, que às vezes a gente pensa que quando a gente vai explicar para as pessoas é só tipo, do jeito que vem na hora. Só que não é assim fácil, né? A gente ter essa capacidade didática é uma coisa que exige um repertório, que exige sensibilidade, que exige você testar todas as vezes que você está fazendo como é que está sendo recebido. E com isso você ir aprimorando, né? Então a apresentação que a professora Selma faz no museu sempre me chamou muito a atenção por causa disso, porque era uma coisa que eu nunca tinha pensado. E aí quando eu vi ela fazendo, eu fiquei tipo, nossa, isso é muito legal. E isso foi um aprendizado, assim, que me marcou. E na época eu não tinha consciência de que tinha me marcado tanto, né? Só que agora que eu trabalho com isso e que eu vi outras pessoas tentando fazer a mesma coisa, só que não funcionando tão bem, eu olhei pra trás e eu vi onde é que foi o momento que isso aqui funcionou tão bem, que foi quando eu fiz essa capacitação no museu. E lá eu adquiri, né, muita experiência, muito repertório, foi uma coisa extremamente importante. Eu gosto muito do museu e das atividades do museu, né, das atividades de ensino em geral. E é muito legal, os museus são ótimos e a professora Selma coordena muito bem o museu aqui, né? Então, desde a época que eu fui monitora até aqui, ele mudou muito. E mudou só para melhor, né? Só foi acrescentando coisas, né? E é um trabalho, assim, muito legal, muito especial e muito excepcional, né? E essa questão de estar tudo completinho, a palestra, a visita, com as intervenções dos docentes, é tudo muito bem estruturado e muito bem feito. Mas você falou tanta coisa, mas assim, quando a gente faz as coisas que a gente gosta de verdade, né? É que nem você falou do teatro e tal, que vocês têm experiência, né? Mas eu já ouvi vários artistas que eu admiro,
de teatro e de falar dessa relação, porque é diferente quando você tem... Aqui, se até a gente falar alguma coisa e resolver cortar, nós podemos, a TV em geral. Mas no teatro que vocês fazem também, é essa interação pessoal, né? E eu já vi alguns artistas que eu admiro falar que é como se fosse a primeira vez, né? Sim. Então, é isso que move o artista, né? E assim, quando a gente fala de arte, eu acho que o ensino é uma arte, né? Sim. Então, assim, quem gosta de ensinar, quem gosta de falar, de tudo, é um momento que você se sente dono ali do palco, vamos dizer. Indiretamente, você tá brilhando, mas porque você gosta e você quer esse retorno. E daí você pensa, como que eu vou ter o retorno? O retorno é o interesse deles, é o aprendizado deles. Então eu falo que é mágico. E essa coisa de ter o frio na barriga, né? Do teatro, que esses artistas falam, toda vez que eu vou entrar para um público, eu tenho aquele frio na barriga. E isso, o que é? É um respeito. Então, ao respeito a quem vem ali para a primeira vez, que você pode estar fazendo N vezes, mas para ele é a primeira vez, né? Nessa visita, naquela estrutura, né? Que são com idades diferentes, cursos diferentes, com interesses diferentes. Às vezes a gente tem casos de criança, de adolescente que fica lá fora, fala, ai, não estou me sentindo bem. Tudo bem, né? Porque tem uma outra visão, e isso é importante no museu e na palestra, né? Porque até para mostrar para um aluno numa escolha profissional que talvez a área biológica, a área da saúde não seja a área dele. E que bom, né? Porque ele chega ali e ele fala, nossa, eu não gosto disso, né? Isso não me atrai. E ótimo, tudo bem. É uma descoberta. É uma descoberta. E o que a gente está fazendo? E diretamente não deixa de ser um letramento científico, porque você está apresentando de uma maneira muito simples, sem o conteúdo, mas uma coisa um olhar bem de fora, você está mostrando que é uma área geral biológica, né? Desde o peixe até o homem, desde o esqueleto, com as vísceras, com a integração, com possibilidades, mas é um aprendizado, é uma oportunidade. E uma coisa legal também é que a gente faz esse trabalho por despertar interesse no outro, né? Só que nem sempre a gente consegue se assegurar de que esse interesse foi despertado, mas não quer dizer que ele não foi, né? Sim. Então, do mesmo jeito que até hoje a senhora não sabia que tinha sido um momento muito legal pra mim, às vezes acontece isso, a gente vai e faz e não parece que teve a reação, né? As pessoas não ovacionam, né? Mas são coisas que elas levam com elas, de uma forma ou de outra. Às vezes, como uma experiência que elas não querem repetir, que seja, mas alguma coisa fica. Só que nem sempre isso é mostrado, né? Então, existe esse lado também desse trabalho, que não é instantâneo, né? Então, são coisas como plantar uma sementinha ali, colocar uma coisa, né? Então, do mesmo jeito que você lembra também sua primeira experiência num museu, né? Às vezes, essas pessoas vão lembrar dessa visita para sempre. Sim, né? Sim. Eu acho que o principal é isso, né? Então, eu acho que a gente trabalhar com ensino, trabalhar com museu, como eu falo aí dessa emoção que eu tive, que a universidade me proporcionou, de quando eu comecei a vir fazer biologia, eu tinha o sonho de conhecer esse museu de história natural, né? E estar na universidade me proporcionou isso, me proporcionou uma série de coisas. Então, estar no museu me proporciona um retorno muito grande como pessoa, né? E assim, Gabriela, isso que você me fala me dá, sim, uma satisfação muito grande. Porque eu acho, né? Então, isso daí, se vocês quiserem cortar, pode cortar, mas que eu posso falar tudo, né? O que adianta eu ter um monte de coisa no currículo Lattes? Só o Lattes. Então, tem coisas que a gente passa na vida, passa para as pessoas e que não fazem parte do Lattes. Então, agradeço porque isso não está no Lattes, mas vale muito e me dá uma satisfação muito grande do que coisas que estão lá no Lattes. Exatamente. E é engraçado,
Porque isso também é uma coisa que acontece. Embora no Lattes dê pra colocar que você coordena o museu e tudo mais, ninguém sabe como, né? Ninguém vê esse momento dessa palestra. Quem vê é quem estava lá, né? Que é as pessoas para quem foram feitas essas experiências. E isso é uma coisa que é importante, que às vezes a gente não valoriza. Que às vezes o pessoal fica muito nessa questão de tipo, pegar o certificado e tá fazendo de qualquer jeito, né? E não é sobre isso. Isso é... Mas hoje, ainda corrigindo do Lattes, veja a mudança. Hoje nós temos várias janelinhas, várias abas ali no Lattes que a gente consegue inserir, né, essas atividades, vamos dizer, de divulgação científica, de letramento científico que nós não conseguimos. É claro que ali é um currículo frio, tudo, mas é o que eu falo em termos de satisfação pessoal. Mas hoje nós conseguimos inserir e que antes, às vezes a gente tinha, há 18 anos atrás, eu não tinha onde pôr, né? Não tinha onde colocar isso. E veja, hoje a gente está tendo um olhar, uma valorização para tudo isso que é extremamente importante, que antes não existia, vamos dizer, esse olhar, esse respeito a esse tipo de atividade. Né? Exato. Agora, inclusive, os congressos, eles têm aberto sessões de apresentação de pôster para projeto de extensão, né? Sim. Porque também é um trabalho desenvolvido na universidade, com as suas características, né? Isso é uma coisa muito legal. E você vê a extensão hoje cada vez mais, né? Com a necessidade aí dessas horas de extensão, a pós-graduação, pela valorização da CAPES e até as pró-reitorias também, valorizando esse trabalho mesmo de extensão, que é o melhor que a gente faz, né? Então, essa interação, responder a uma necessidade do nosso público ao redor e que não é, às vezes, só o nosso público externo, né? Então, eu acho que isso é riquíssimo. Sim. E o museu cumpre esse papel. Sim. Com isso, eu acho que a gente pode parar aqui. E como última informação do podcast de hoje, eu vou contar que todo ano eu levo meus alunos para visitar o Museu de Anatomia, né? Todo ano eu marco a visita dos alunos nesse outro projeto que eu dou aula. E é muito legal porque eu já dou as aulas falando o que eles vão encontrar no museu, né? E é uma experiência muito bacana também. E você falou do Museu de Londres, né? História Natural de Londres. E lá é muito legal, é muito interessante, mas eu posso apostar com você que o nosso museu aqui muda mais a vida das pessoas do que o de lá. Porque quem vai lá tem a oportunidade de ir lá, teve a oportunidade de viajar, teve o dinheiro para pagar e tal. Aqui a gente está levando isso para pessoas que precisam desse conhecimento. Então eu acho que eu conseguiria apostar com você que a gente está mudando mais vidas aqui do que o Museu da História Natural de Londres. Se é sim ou não, mas algumas nós estamos, e é isso que importa, né? Estamos exercendo aí o nosso papel. Com certeza. O museu aqui, ele tem essa coisa muito legal, que ela fala, nossa, que apresenta lá e vê o brilho no olhar das pessoas. E eu acho muito legal que esse brilho no olhar, ele é uma constante, porque vocês ficam falando aí, os alunos, mas a gente recebe muitos adultos também. E eles também vêm, eles também curtem muito, eles sempre aprendem muita coisa e é muito legal. Foi no museu que eu descobri que eu gostava muito dessa coisa de estar falando direto com as pessoas, apresentando coisas. Inclusive eu gostava muito só disso. Eu até esqueci demais de mandar um monte de papel lá quando eu fui embora. Mas eu tava lá só porque eu achava sensacional o museu. Mas eu achava muito legal que todo mundo ama o museu. É muito legal. É nosso, o museu é nosso, é do Instituto, é nosso e tá aí. E se você não conhece o museu, tem que se informar para vir conhecer. Aliás, antes da gente fazer o encerramento, queria propor uma coisa aqui. Você que está assistindo, escreve aí nos comentários, gente. Escreve aí alguma história de um museu que você foi, se você veio daqui da Unesp, o que você achou. Escreve aí, a gente vai ler com muito carinho. E outra informação legal é que no YouTube tem um canal do Museu de Anatomia, que tem vários vídeos feitos lá dentro do museu, com o material do museu. Pandemia. Sim, tem uma série de vídeos muito legal, que eu participei também, que é o Papo Anato. Então tem vídeos curtinhos sobre vários assuntos, são vídeos muito legais, muito bonitos, bem produzidos. Tem um vídeo 3D do rinoceronte que a gente tem aqui, porque a gente também é ouvido por pessoas de outras cidades, né? Então vocês também podem ter um gostinho de ver como é que é o museu através do canal. Vocês conseguem inserir a divulgação do link? Consegue. Eu acho que então nós podemos inserir aí do YouTube, do próprio link aí, do agendamento
não sei, talvez seja até interessante. A gente pode disponibilizar aí esses links também. É isso aí. E Então, se você... pode falar. E se você não foi no museu, vá no museu. Vai no museu local aí da sua cidade, da cidade mais próxima. É muito gratificante, muito legal. E vá e aproveite. Leia as placas indicativas, leve o tempo que você precisar tomar ali dentro e curta muito o momento. Porque é uma oportunidade que nem todo mundo tem. Bom, gente, né? Então, como que é? Bom dia, boa tarde, boa noite. No puro acaso aqui, fiquei sabendo, fui surpreendida por algumas coisas, né? Então, assim, foi um momento aí extremamente interessante, gostoso, dá vontade a gente ficar falando disso e de mais um monte de outras coisas aqui mesmo. Então, agradeço a oportunidade e fiquei muito feliz, Gabriela, de ter tocado aí você para esse lado com isso, né? Muito obrigada. Aí nós que agradecemos a presença e obrigada a todo mundo que assistiu até o final. Tchau, tchau. Aí, pronto. Nossa, Gabriela, você nunca me falou nada. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @puracaso.cast. Te vejo na próxima.